Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Mubraz. Eu sou o Vital e hoje vamos falar um pouco sobre a tecnologia da IA na pesquisa ufológica. Durante décadas, a pesquisa ufológica dependeu única e exclusivamente dos humanos. Mas isso tem mudado, né? Por quê? Porque agora temos o advento da inteligência artificial. Ela é capaz de monitorar o céu 24 horas, detectar e analisar os vídeos muito mais rápido do que qualquer humano. A inteligência artificial ela veio para ficar. Ela veio para nos ajudar a identificar esse fenômeno tão anômalo que existe nos céus. Nesse vídeo vamos fazer exatamente isso, analisar a importância da inteligência artificial na pesquisa ufológica. Hoje o principal problema na pesquisa ufológica está na imensidão do céu e na limitação de observação humana. O que eu quero dizer com isso? O céu é muito grande, fenômenos duram poucos segundos, muitos registros têm baixa qualidade, a análise manual é muito demorada e a grande quantidade de falsos positivos. Vamos falar um pouco de cada um. O céu é gigantesco, não é isso? E com a ajuda da inteligência artificial, a gente consegue automatizar uma estação e uma câmera que fica geoposicionada, capturando objetos que passam numa fatia do céu. É claro que para você cobrir uma grande área do céu, você precisa de várias estações espalhadas, cobrindo uma área grande do céu, para que você possa capturar com exatidão o objeto, gerando parâmetros para que a gente possa depois identificar e estudar esse objeto. Muitas das vezes não é possível identificar, mas na maioria das vezes a gente consegue dizer do que se trata. O fenômeno, todo mundo sabe, que demora poucos segundos, alguns minutos, e as pessoas tendem a se confundir muito com o que está vendo. Por isso o relato, ele não é apenas uma alegoria dos casos, mas ele também pode gerar muito falso positivo. Quem está observando o objeto a olho nu não consegue mensurar de fato o que está vendo. E a mente de quem está observando acaba pregando uma peça nessa pessoa. Qualquer objeto que ela não consegue identificar no céu, ela atribui logo a discos voadores. Uma outra vantagem de se usar a inteligência artificial é a agilidade que a inteligência artificial pode proporcionar à pesquisa ufológica. Hoje as análises manuais são muito complicadas, muito demoradas, mas com a ajuda da inteligência artificial, hoje podemos fazer análise com muito mais rapidez. Ela pode catalogar os vídeos, ela pode analisar os vídeos, ela faz a detecção através da estação geoposicionada e ela também pode gerar relatórios relacionados ao objeto capturado. Um dos maiores problemas na ufologia é justamente o falso positivo. O que é o falso positivo? É aquilo que quem está observando acha que é, mas não é. É isso aí. Ou seja, quando você olha um objeto no céu e logo de cara já diz que se trata de um objeto anômalo, um AP, um disco voador, né? A maioria diz que é logo um disco voador. Isso é um falso positivo, porque as pesquisas podem apontar para o outro lado, pode dizer, não, esse não é um disco voador. Isso é um pássaro, é um avião, é um satélite, é um meteoro. É qualquer coisa conhecida menos o disco voador. É importante deixar claro que sem automação muitos eventos simplesmente passam despercebidos. Eventos que muitas das vezes não têm significado nenhum, mas muitos eventos podem ter significado. Isso é importante dizer. Porque num universo de 1000 eventos, pelo menos 10 a gente pode catalogar como não explicável. Mas não significa dizer que esse não explicável são objetos extraterrestres. A gente simplesmente não chegou a uma conclusão plausível em relação a esse objeto. Como funciona a IA na pesquisa ufológica? Ou como ela deveria ser usada na pesquisa ufológica? E principalmente como ela é usada dentro do projeto da Skyguard, que é o nosso projeto de monitoramento no céu, né? Como é que funciona? A câmera grava continuamente uma fatia do céu, que a gente chama de FOV, que é o cone de observação. Eu vou deixar aqui uma imagem para vocês entenderem o que é o cone de observação. Dentro do cone de observação, o objeto passa e nesse exato momento o software detecta o movimento desse objeto, gerando uma série de parâmetros que vai ajudar a IA e o pesquisador a determinar que objeto é esse. A IA então, através desse parâmetro,
ela identifica o objeto comparando padrões conhecidos. Nesse exato momento, ela consegue classificar o objeto ou o evento em questão. Gera então um relatório para análise de nós, pesquisadores. Por consequência, pode ou não ser divulgado na comunidade ufológica. É importante dizer que o fato da IA muitas das vezes não conseguir classificar o objeto capturado dentro do cone, do FOV da câmera geoestacionária, é importante dizer que esse objeto não tem nenhum tipo de origem alienígena, é simplesmente um objeto não identificado, ok? Mas o que a IA pode identificar de fato? Ela pode identificar aviões, satélites, meteoros, drones, aves, inseto próximo da lente, balões, fenômenos atmosféricos em geral. Ela pode já excluir completamente todas essas possibilidades. Lembrando que a IA ela trabalha dentro do software, já fazendo essa análise no momento da captura, ok? Gerando o parâmetro, o software gera o parâmetro e a IA já lê automaticamente esse parâmetro, gerando essas classificações que eu acabei de mostrar aqui, acabei de citar aqui. O projeto Skyguard ele nasceu com o propósito de aplicar tecnologia e inteligência artificial na pesquisa ufológica. A nossa intenção sempre foi a de gerar parâmetros, ou seja, ter de fato uma pesquisa pautada e alicerçada na ciência. A maioria dos casos, quase todos os casos que existem de fenômenos de aparição de UFO, de naves alienígenas ou coisa parecida, não tem nenhum tipo de parâmetro científico. Não gera nenhum tipo de parâmetro científico. Simplesmente são baseados em relatos, em imagens de péssima qualidade, em câmera tremida, em vídeos escuros e por aí vai. Parâmetros não existem. Não dá para mensurar a distância do objeto, da câmera, não dá para dizer qual é a altitude do objeto em relação à Terra, não dá para dizer qual é a magnitude do brilho desse objeto, não dá para dizer qual é o tamanho desse objeto, não existe sequer uma pesquisa de fotometria, de astrometria, nada disso existe em pesquisas de objetos supostamente capturados por câmeras de pessoas comuns. Aqui na Skyguard a gente tenta melhorar isso, né? Criamos um software capaz de gerar parâmetros quando o objeto é capturado. Então ele gera a posição geográfica desse objeto, ele gera o FOV desse objeto, a distância desse objeto, que é capaz de calcular a distância do objeto, talvez o tamanho do objeto através da contagem de pixel. Usamos a fotometria como base para poder dizer a velocidade aparente ou até mesmo a velocidade real desse objeto, se a gente tiver a distância desse objeto. Então, essa de fato é uma pesquisa mais científica, né? E a inteligência artificial está aqui para fazer todo esse trabalho mais pesado, que é a análise de todos esses dados, gerando parâmetros, gerando resultados em cima de parâmetros gerados pela estação da Mubraz. Ok? A estação da Mubraz ela faz a captura automática do movimento, né? Ela rastreia quadro a quadro do objeto capturado, ela cria a fotometria do objeto, ela usa da astrometria, ou seja, a referência das estrelas no céu para determinar inclusive o brilho desse objeto, calcula a velocidade aparente, né? Classifica por IAR, cria banco de dados de evento e emite relatórios. Então essa é a função da Mubraz. É claro, como eu disse logo no início, o céu é muito grande, né? Então uma única estação não é capaz de cobrir toda a extensão do céu. Para isso seria necessário uma rede de estações onde estariam interconectadas, se comunicando o tempo todo, gerando imagens e a análise e parâmetros da região em que estão instaladas. Com isso a gente conseguiria criar um mapa capaz de mensurar a incidência do objeto e do fenômeno naquele instante. Isso seria muito interessante, muito importante.
Então eu já deixo aqui, abro um parêntese aqui, já deixo aqui o convite dizendo que você pode participar do projeto, criando e montando a sua própria estação e se comunicando com a Mubras para que a gente possa criar essa rede. Na verdade é um sonho antigo que ainda não consegui concretizar, não é verdade? Mas se a gente tivesse uma rede de estações espalhadas por todo o Brasil, como algumas entidades que já usam desse mesmo método para capturar meteoros e tudo mais, e que já estão espalhadas por todo o Brasil, seria muito legal, muito interessante. É bom deixar claro aqui que, apesar da IA ser uma ferramenta espetacular e cada vez mais ela vem se desenvolvendo e ficando ainda mais inteligente, mais espetacular, ela tem limitações, tá? Ela pode cometer erros, ela geralmente aprende com os dados, então na medida que você vai colocando dados, ela vai aprendendo com esses dados, né? Ela pode cometer erros de classificação, ela não substitui a análise humana, ou seja, ela precisa de revisão, tá? Depois que ela faz toda a análise, classificação, é submetida à revisão humana para que a gente possa dizer, opa, é coerente, tá de bom tamanho, tá legal, tá show de bola, é isso mesmo, tá? Ela não determina a origem de um objeto por conta própria, tá? Isso é importante dizer também. Ou seja, ela não vai dizer que o objeto é um disco voador, em hipótese alguma, tá bom? Aí é uma ferramenta poderosíssima, mas a conclusão sempre dependerá do seu revisor humano, tá? Deixar claro isso aqui. Agora vamos falar sobre o futuro da pesquisa ufológica. O que ela nos reserva? Imagine centenas, como eu disse por aqui, centenas de estações da Skyguard espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo. Né? Eu já estou pensando lá no mundo já, né? Todas monitorando o céu para que a gente possa ter pelo menos uma fatia maior, gigantesca, né? Uma área do tamanho do Brasil, né? Seria espetacular. Imagine uma rede de câmeras geoposicionada, da Mubras espalhada por todo o local e usando inteligência artificial, né? Compartilhando dados o tempo todo, né? 24 horas por dia, né? Isso seria espetacular. Esse tipo de especulação, esse tipo de pesquisa, de análise, de captura, pode levar a pesquisa ufológica a um patamar, né, muito alto. Pode, inclusive, elevar a pesquisa UAP a um nível de rigor científico muito bom. Hoje a ufologia, infelizmente, ela não é tratada como ciência, né? E nem tem objeto para análise empírica para isso. Esse é um dos motivos, né? 99% de tudo que existe dentro da ufologia é completamente explicável, né? A gente consegue explicar. O projeto Skyguard, ele não tem a pretensão de capturar um disco voador, um alienígena, né? Um OVNI, um AP, seja lá o que for. Mas tem a pretensão de pesquisar o fenômeno e até debugar a questão, né? Quando você vê algo extraordinário na internet viralizando, como já aconteceu recentemente, né? No último vídeo eu falei sobre isso, né? Por exemplo, o caso do Mike Leon lá, que viralizou, né, extraordinariamente. Você precisa de ter uma instituição séria, pautada em ciência, em parâmetros científicos, para dizer, não, você está enganado, não foi isso que você viu, não é mesmo? Então, a pretensão que a Mubras tem é justamente esse, de pesquisar, entender, classificar e, se for algo conhecido, dizer na lata, olha, é tal coisa, né? Mas se não for algo conhecido, dizer, olha, realmente o objeto não foi identificado, não foi classificado, não digo nem identificado, mas classificado. Ele não se enquadra em nenhuma classificação conhecida. Portanto, esse objeto pode ser o que você quiser. Aí fica por conta da sua imaginação, ok? Mas esse é o propósito da Mubras. E é muito interessante, porque até então você não vai só capturar objetos anômalos, mas você vai capturar fenômenos naturais que são extraordinariamente lindos e espetaculosos, como, por exemplo, flyer, meteoros, fireball, tem um outro que é lindão, que também é difícil de você capturar ele, que esqueci o nome agora.
né? Parece um cogumelo vermelho, mas é muito alto ele, né? Acontece muito alto. Então, assim, são coisas lindas que também pode ser divulgada, né? E até estudada, né? Até estudada. Então, essa é a finalidade da Mubras: criar ciência para que a gente possa ter um pouco mais de autenticação e confiabilidade nas pesquisas ufológicas. Estamos entrando numa nova era da pesquisa ufológica. Há 20, 30, 40 anos atrás, os pesquisadores não tinham acesso a tanta tecnologia. Hoje temos acesso a tecnologias, né, como inteligência artificial, boas câmeras com muita sensibilidade, acesso a software, a internet e uma série de ferramentas que podem e devem ajudar a pesquisa ufológica, né? A questão não é mais a pergunta se estamos sozinhos. A pergunta agora é: estamos preparados para analisar corretamente aquilo que observamos? Fica aí a pergunta. Se você acredita que a tecnologia e que a IA são ferramentas muito boas para, de fato, analisar, pesquisar, classificar objetos voadores não identificados, se ela de fato nos ajuda, inscreva-se aqui no canal. Aqui você vai acompanhar o desenvolvimento do nosso projeto Skyguard, tá? Análises técnicas de casos, de discussões baseadas em evidência. Ou seja, a evidência que eu estou me referindo são os dados criados pela Skyguard, tá bom? Deixe a sua opinião nos comentários, que é muito importante para a gente. E a pergunta é a seguinte: você confiaria em uma inteligência artificial para ajudar nas investigações e análise de fenômenos aéreos anômalos? Fica aí a pergunta, tá bom? Então é isso. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau!